E aí, pessoal? Hoje a reunião Zoom é sobre pinos, não é? Retentores intracanais. Então, dentes desvitalizados, sempre a gente imagina que tem que reforçar e colocar pino de fibra, um núcleo de preenchimento, né? Um pino de fibra. Tudo bom, Monique? Bom dia! Já estamos iniciando aqui a nossa reunião, nossa discussão sobre pinos. Você fala da onde, Monique? Pode abrir o microfone. Opa, caiu, já está retornando. Ah, o tema de hoje, então, quando que a gente coloca pino? Quando não precisa pôr pino? Quais situações? E o pino reforça mesmo o dente, né? Eu separei alguns artigos e alguns casos que eu vou depois compartilhar para vocês sobre essa discussão, né? Pino de fibra, quando a gente instala pino, a gente tem que ter um pouco de remanescente. Uma férula, né? Se não tiver nada de férula, será que o prognóstico ele é favorável, né? Então, existe essa avaliação do remanescente, do substrato, né? O quanto de estrutura que você tem para conseguir um resultado, um desempenho, uma longevidade do seu conjunto, né? Do dente que está tratado, da sua prótese, da sua restauração, né? Para ter longevidade no tratamento. Eu vou mostrar aqui, então, uma paciente que ela já tinha umas facetas de resina, né? Já tinha tratado endodonticamente os centrais por trauma. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. E aí chegou, né, com uma emergência por conta da fratura. Olha lá, consegue ver? Raio-X ali, ó, os dois centrais fraturados, né? Sem pino. E ó, chegou assim, quebrou a faceta e a coroa clínica, tá? Vou colocar um fundo escuro aqui. Veja a situação, uma visão mais aproximada e visão incisal. Olha lá. Então, deixa eu admitir o pessoal aqui. Está ingressando. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Aí eu estou mostrando aqui um caso que a paciente fez uma faceta e, como não instalou nenhum retentor, nada, fraturou dente e faceta e restauração, né? Era resina, né? A situação inicial, como ela já tinha ali o tratamento, né? Aí fraturou. Vou só mudar aqui a tela, que daí eu tive que instalar 2 pinos de fibras, né? Transformei em coroa total. Deixa eu só tirar da tela aqui por como está hoje. E ficou assim, eu coloquei um provisório, eu preparei, instalei pino de fibra e coloquei 2 provisórios de coroa, né, um acrílico prensado, que daí o laboratório me mandou oco, eu só reembasei. Então esse é o provisório de laboratório, para daí fazer a sequência, né? Deixa eu só interromper a tela aqui. E de onde você fala, Bruno? Pode abrir o microfone. Tá mandando a mensagem. Pode mandar a mensagem, sem problema.
De que cidade você fala, Bruno? Teve a Monique estava conectada, ela... Ah, RJ, Rio de Janeiro. Ela caiu e não voltou. Mas daí vai ficar gravado, quem não conseguiu acessar vai ver o conteúdo lá no canal do YouTube, ok? Outra coisa, você faz muito pino ou metal no seu consultório? O que você... como que é a sua conduta no dia a dia? Apareceu um dente desvitalizado. Bom dia, Mayara. Tudo bem? Como que vocês raciocinam e conduzem os casos no consultório? Vocês lá, Mayara e Bruno. Tem usado muito metal ainda? Não usa? Mais fibra de vidro? Não usa pino? Usa ribonde? O que vocês fazem? E quando você usa o pino metálico ainda, Bruno, você pede para fundir qual liga? Que liga que é metálica? Cromo cobalto? Você pede núcleo em ouro? O que você tem usado aí? Está tendo sucesso? Já tem caso níquel cromo? Tá. E tem resultados favoráveis? Alguns casos apareceram com trinca ou soltura, né? Soltou o núcleo com a coroa. Como que é a sua realidade clínica nesses casos que você colocou esse núcleo metálico? Porque eu vejo muitos casos de soltura. Solta o pino, vem o conjunto, solta ou fratura a raiz, né? Então, como é um material muito rígido, né? Aí corre muito risco, né? Alguns soltam poucas fraturas. Tá joia. Bem-vinda, Elisa. Tudo bem? Estamos discutindo aqui a utilização dos núcleos, né, que o pessoal tem feito bastante ainda, né? Núcleo metálico. E eu vou mostrar alguns casos aqui que eu separei tanto de fotos de pacientes e também artigos para discutir sobre isso, né? E Bruno, você tem usado pino de fibra ou por que você está indo mais para o metal e não fibra? Como que é no consultório? O pessoal que pede ou a clínica onde você atende, né? A filosofia que segue é mais essa convencional? Porque não faz tanta prótese e não se sente seguro. Tá. A odontologia que a gente, né, trabalha hoje, a odontologia moderna, é a odontologia adesiva. Na faculdade eu fiz muito padrão para fundir, né, pino, e depois que eu me formei, fiz especialização, né, em dentística, até acompanhando as equipes, né, que eu trabalho com Irata, com Escopim, com Quina, não usava mais metal, né? Então, eu já fui para esse caminho, mas também pesquisei o porquê, né? Tem alguns artigos que eu vou compartilhar com vocês. E você, Elisa, tem usado pino ou faz mais núcleo metálico? Eu vou mostrar aqui, ó, um outro caso que a paciente já tinha uma coroa total e foi instalado um pino de fibra depois que foi feito a prótese. Provavelmente o dente era vital, deu um comprometimento endodôntico, porque eu tô, ó, vendo aqui. A Alisa está na graduação ainda, tá? Não fez pino ainda. Somente núcleo. A faculdade é mais metal mesmo. Isso aí. Estão conseguindo ver o caso? Ó, a paciente chegou assim para mim. Doutor, meu dente está meio mole. Aí eu peguei o fio dental, entrei na frestinha onde estava meio solto e pum, puxei. Quando eu puxei, veio só o que? A coroa, o pino ficou lá dentro.
Então, o pino, a cimentação foi efetiva, ó. Soltou, não soltou ele inteiro. O pino está lá dentro, tá? O pino está lá dentro. Aí, veja, por incisal como estava, ó. Um pininho bem fininho, porque é um lateral, né? E soltou assim, ó. Por que que eu pensei, eu acho que tinha uma coroa vital e o dentista, tá vendo a palatina como tem um orifício ali? Tem um orifício, ó, cimento, orifício e tem um acesso aqui na palatina, parte de trás, né? Bem aqui, ó. Que deve ter colocado onde fez o canal, já instalado o pino. Entendeu? Bom dia, Ademir. Bem-vindo. Aí, o que aconteceu? Pois, eu acho que foi feito o canal, então, depois, com essa tripidação para acessar o conduto, deve ter fragilizado o que é essa linha de união da cimentação e foi colocado um pino para ter uma sustentação melhor da prótese. Só que com o passar do tempo, essa adesão falhou e soltou a coroa, mas o pino foi bem cimentado, ó, porque ficou dentro do conduto, não soltou, né, da raiz. O que eu fiz? Eu utilizei a coroa. Eu peguei essa coroa aqui, peguei uma broquinha, tirei todo aquele cimento dentro, ó, e expus toda a parte interna do coping e fiz um núcleo novo. Condicionei aquele pino, aquele remanescente, adesivo, coloquei a resina, né, uma resina. Aí o que eu fiz? Peguei a coroa que estava limpa, né, a parte interna do coping, e aí isolei ali. Coloquei um gel hidrossolúvel e pam, encaixei no pino. Aí ficou esse formato. Eu polimerizei, eu polimerizei através da coroa e tirei, poucos segundos. Pum, tirei. E aí ficou essa conformação. Dei um leve acabamento no preparo, né, no núcleo. Olha lá, a peça limpa, sem o cimento. E recimentei, ó, em posição novamente. Tá? Economizei. A paciente não precisou, ela já tinha várias próteses, tá vendo? Essas cerâmicas não foram feitas, não fui eu que fiz, né? Na verdade, ela já tinha esse tratamento, né, esse trabalho, ó, superior e inferior. E aí, para reaplicar um elemento só, ia dar muita diferença, né? Então, reutilizei a própria prótese, tá? Beleza. Vou mostrar aqui um artigo para vocês da questão da férula. Ó, esse artigo vai estar em inglês, depois eu passo para vocês. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui, ó. O efeito da férula na resistência, ó. Veja esse trabalho, então, do Vanderbeek, né? Que ele trabalha bastante com adesão. Resumindo aqui, eu deixei já assinalado aqui, em amarelo, já falando do resultado aqui, ó, no abstract, no resumo, tem lá a metodologia, depois vocês vão ver o trabalho na íntegra. Mas resumindo, o que aconteceu? Que a férula, né, eles fizeram um teste de fadiga, até a fratura, até a falha, e demonstraram que a férula teve um efeito, né, significativo para aguentar, suportar a fratura. Tá? Veja aqui o trabalho. Então, tem diferença. A férula ajuda. Então, tem um grupo aqui sem férula, que é bem comum você pegar casos que perdeu toda a coroa clínica, só resta a raiz. Daí você coloca um pino ou um núcleo metálico, faz um preenchimentão, certo? E aqui, no outro grupo com férula, tem mais estrutura. Tá vendo? Ó? Ele coloca
um remanescente ali, né? De uns 2 milímetros de férula. E o grupo sem férula é zerado, lá na região do cemento, sem nada de esmalte, né? Observem, olha lá. Ó. Eles fizeram, então, os grupos aqui com dentes extraídos e colocaram numa máquina de carga que ficava simulando o quê? Função, a mastigação, tá? Nessa inclinação, porque daí seria a inclinação da função, e os tipos de fratura. Ó. Se quebrou lá em cima, opa, sobrou raiz ainda. Então dá para reparar, fazer uma coroa, ou refazer, né, reconstruir. Agora, se a fratura foi lá no nível intraósseo, aí está perdido, condenado, que é esse outro tipo de fratura, tá? Aí, resumindo aqui, tabela de materiais que foram usados, né, foi cimentado com panávia, né, tem o sistema adesivo que foi utilizado e as resinas também ali. E o bloquinho, né, ou qual a cerâmica. Tá? Tem toda a parte de discussão, o resultado aqui, né, da estatística. Mas resumindo, então, e concluindo que quando tem férula, pelo menos altura de 2 milímetros, né, ele se comportou melhor, né? Então, ele promoveu lá ó, uma retenção, né, da coroa, tá? Esse artigo, deixa eu ver se eu consigo já encaminhar para vocês aqui no chat, para vocês fazerem um download, tá? Vou colocar no chat aqui o PDF. Esse da férula. Vamos ver se eu consigo puxar aqui. Se eu não consigo, eu vou fazer o seguinte, no final do Zoom, vocês me deixam o seu e-mail que eu anexo tudo num e-mail e daí vai tudo junto, tá? Acho que fica mais fácil. Pode ser? Depois vocês vão colocando no chat ali o e-mail de vocês, que daí eu encaminho esses trabalhos que eu vou discutir aqui com vocês por e-mail, fica mais fácil, tá? Outro caso aqui, ó. Olha esse paciente aqui, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Esse aqui, ó, ele já tinha um pino de fibra e já tinha uma coroa sobre esse dente, mas olha o remanescente. Tem um pouco, né? Meia férula, né? Parte palatina, daí quebrou a parte da férula da vestibular, ó. E soltou o pino, mas a mordida dele é bem profunda e o dente é um pouco vestibularizado, né? Tem uma mordida profunda. Olha lá, soltou em conjunto a coroa e o pino. Mas olha lá ao redor, o que ficou lá dentro? A gente tem que investigar qual foi a falha. Não adianta ser, soltou, meu Deus. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Eu não sei. Onde que eu falhei? Vou investigar. Dente está ali. O cimento está grudado no dente. O pino veio sem o cimento. Certo? Então, a falha foi aonde? Do pino com o cimento. Ali que soltou. Então como que eu fiz então a cimentação? Será que eu passei ou não passei silano? Né? Para cimentar o pino, você não prepara o pino? Ácido fosfórico, não ácido fluorídrico, ácido fosfórico, para limpar a superfície, não é para condicionar o pino, ok? Que é um material inorgânico, né? Fibra. E não é cerâmico. Se fosse cerâmica, sim, ácido fluorídrico. Ácido fosfórico, lava, seca. Passa um silano, dá uma benzida e aí passa adesivo. E você cimenta. O cimento tem que conversar com o sistema adesivo. Tá? Tem que ser compatível. Porque existe incompatibilidade até no mesmo fabricante. Tá? Cuidado. E aí tem um artigo também mostrando, que eu vou falar para vocês, que eu já citei do silano, se o silano faz ou não diferença. Tá? Vocês usam silano aí no consultório para cimentar pino? Tá? Já vou mostrar o artigo. Soltou. Opa, vamos ver aqui, ó.
Olha como que soltou, ficou assim, ó, veio assim. Eu falei assim, doutor, meu dente tá meio mole. E eu puxava, eu falei assim, nossa, vai quebrar esse pino, porque o dente estava meio mole para frente e para trás, assim, estava meio flexionando para frente. Aí sorte que soltou assim, ó, e o pino estava quebradinho. Deixa eu mostrar aqui, ele soltou e ele quebrou, assim, ele estava meio inclinadinho. O que eu fiz? Tirei todo o cimento, todo o pino, ó, limpei a coroa, já tirei com óxido de alumínio. Veja a superfície interna, ficou limpinha. Tirei todo o cimento. Eu falei assim, vou reutilizar essa coroa, porque essa coroa foi o Murilo Calgaro que aplicou. Imagina para acertar um unitário. Não, vamos reutilizar. Vi que a adaptação cervical estava boa, limpei todo o cimento interno, olha lá. Conduto limpo, tirei todo o cimento, refiz um pino anatômico, mas reutilizei o quê? A coroa como molde para fazer o núcleo metal, o núcleo de preenchimento. Olha lá. Entendeu? Aqui eu não tinha cortado o pino ainda, porque eu estava ali pegando para fazer a conformação, né, o pino anatômico da parte do conduto, porque era um conduto muito amplo, tá? Refiz, ó, parte interna ok, aquelas áreas que tá um pouquinho mais retentivo, você alivia aqui, ó, para não, na hora de cimentar, não ficar difícil de adaptar. Aí cortei, entendeu? Cortei o pino na altura lá que eu testei a coroa, que ela estava encaixando, isolei a coroa, né? Passei um gel hidrossolúvel dentro ali da parte interna, condicionei aquela parte onde eu cortei, mais sistema adesivo, coloquei uma resina. E aí eu, pressionei a coroa no conjunto. E aí fiz o núcleo de preenchimento. Veja a coroa em posição, né? Tinha uma área ali, mas era, perdão, da raiz exposta, uma retraçãozinha na gengiva, tá? Não era desadaptação, tá? Porque o término, se você ver ali, ó, aqui que está exposto, que você está enxergando, o término estava aqui, ó, ok? Aí recimentei pino e coroa no mesmo ato, usando o mesmo cimento. Qual? Multilink, que é um cimento químico. Não vai chegar tanta luz, então utilizei, poderia ser parável. Então cimentei o pino, multilink lá dentro do pino, né, no conduto, levo com uma ponteirinha Automix para evitar bolha de ar. Injetei cimento lá, cimentei o pino, tirei o excesso, coloquei o cimento também, a parte interna do coping da coroa já estava preparada e cimentei tudo. Ó. Tá aqui provando, mas ó, o pino pronto, tirei os excessos e o dente cimentado. Olha a mordida do paciente, né? Cimentei. Reutilizei, então, a mesma prótese, tá? Pegando o gancho do Silano, a Lisa aqui, copiei, é lá da Federal, né, Lisa? Dei aula para você, eu acho, não? Ó. Beleza, isso mesmo. Quer ver, ó? Do Silano, e não sou eu que estou falando, tá? É a literatura. Eu passo Silano, mas você vai ver que não faz diferença, não. Olha lá. O efeito do Silano na resistência de união nos pinos de fibra. E aí? Ó, antes de entrar no artigo, a Lisa perguntou se nesse caso a falha pode estar relacionada com o diâmetro do pino. Não, não é o diâmetro. Foi falha adesiva do pino para o cimento, falhou essa linha de união, essa interface. Se fosse um pino mais largo, a linha de cimento seria mais fina, mas não evitaria essa falha, porque se falhou ali e soltou o cimento do pino,
Ali que foi o problema, não foi o diâmetro, não foi o volume o problema, entendeu? Foi uma falha adesiva. Agora o que? Não sei, porque não fui eu que cimentei, não lembro. Entendeu? Beleza? Por isso que a gente tem que investigar onde soltou, porque tem um outro caso, que acho que não está ali separado, mas eu vou procurar. Quando o sol solta o conjunto, soltou o pino, só que você vê que solta do conduto todo e o conduto sai limpinho. E o cimento fica grudado no pino. Aí a falha foi da dentina do radicular, né, do conduto, com o cimento, porque o cimento ficou bem forte e ficou aderido no pino. Então, isso que a gente tem que prestar atenção, entendeu? Onde que foi a falha? O cimento ficou grudado aonde? Ficou grudado no dente. Opa, falhou então a adesão do pino para o cimento. Ah, não, soltou do conduto e o cimento ficou grudado no pino. Falhou do dente para o pino, entendeu? Então, sequei demais, não condicionou direito, tinha muita sujeira no conduto. Isso que a gente tem que investigar, tá? Olha lá. Silanizar ou não silanizar? Coloca aí no chat. Você silaniza, sim. Se você não usa o silano no pino, coloca não. Só para eu ter uma estatística aqui. Eu passo, mas mostra que na literatura, ó, o Ademir também coloca. E dá uma benzida assim, né, Ademir? Eu passo o silano, mas você vai ver aqui, ó, Perdigão falando, deu risada lá. Isso aí, ó, a ciência falando, ó, não sou eu, tá? Jorge Perdigão, português, ó, estuda adesão, o cara é expert no assunto, tá? Olha lá. Já grifei lá, ó. O uso do silano não aumenta a resistência de união. Vixe, tudo que eu aprendi foi por água abaixo. E agora? Coloco, não coloco? Meu Deus, ferrou. Segunda-feira tem um pino lá para fazer, e aí? Passo o silano ou não passo? Pode passar, mas não vai fazer diferença. Olha aqui. Eu vou passar esse artigo para vocês no e-mail também. Os grupos, né? Qual material que foi utilizado, né? Qual pino de fibra. Veja como que foi feito, conduzido esse trabalho. Foi feita a cimentação do pino, cimentou o pino, foi cortado, né? Fatiado a raiz. E cada fatia, ele inverte daí o corpo de prova para empurrar. Esse teste chama push out, que ele empurra. Eu tenho que pegar um pininho do tamanho do diâmetro do pino, para ele só empurrar o pino. E aí, quando ele empurra o pino e solta, ele vai dar um valor de resistência de união, certo? E aí, ele calcula essa força de união, essa adesão, através dessa soltura. Entendeu como que funciona esse push-out? Tá? Aí ele pega, então, resultados dos terços, né? Terço cervical, né? Que é coroa, da parte da coroa, terço coronal, terço médio, terço apical. E vê o resultado, tá? Veja lá. E os tipos de fratura, né? Eles analisam. Ok, vocês vão depois estudar, ler o artigo na íntegra, mas eu já peguei no ápice lá no resumo, já grifei, vai estar lá. Silano não aumenta. Ó, o uso do silano não aumentou a resistência de união entre o pino de fibra e o cimento. A parte, né, no terço coronal foi melhor do que o terço médio apical. Óbvio, né? Por que óbvio? É o terço coronal que chega mais luz. Então, polimerizou melhor lá. A adesão foi melhor. Então, fala assim, professor, eu vou instalar um pino, eu tenho que desobturar, deixar um pino bem longo lá e deixar 4 milímetros de
né? Obturação e não sei o quê. Depende. Qual tipo de cimento você vai usar e qual foto que você tem. Vai chegar a luz lá em cima no terço apical? Que o mais importante é o terço coronal. Se você não polimerizou bem, travou bem ali esse terço, pode soltar. Porque mesmo usando um foto bom, certo? Vai polimerizar. Mesmo sendo um pino translúcido, tem teste que fala assim, será que o pino sendo transparente, aquele translúcido, ele vai passar a luz e chega a luz lá no ápice e polimeriza o terço apical. É conversa, isso aí não acontece, não funciona, porque ele não consegue transmitir a quantidade de energia adequada para polimerizar lá no ápice. Pode até passar um pouquinho de luz, mas não é o suficiente, entendeu? Então não caia nessa conversa que o fabricante fala, não, mas meu pino é mais transparente e conduz a luz até lá no ápice e vai polimerizar. Não polimeriza, tá? Então é óbvio que o terço cervical, coronal, teve melhor resultado, porque chegou mais luz, tá? Então não importa o tamanho, né, o comprimento. Meu pino soltou porque está curto. Mas se tivesse curto e bem polimerizado no terço coronal, não tem problema. Se você tivesse desobturado mais 2/3 subido lá em cima, mas daí o cimento não polimeriza lá em cima, você entendeu? Então não é o comprimento, a falha, você tá ligada à variável porque meu pino não está tão longo, tá? É isso que a gente tem que raciocinar, tá? Beleza? Dúvidas? Então, ó, silano não aumentou a resistência de união, tá? Vou passar esse e-mail, esse artigo para vocês. Outro caso. Olha esse caso aqui, pessoal. Paciente, ela estava aqui em Curitiba, que ela tem parente aqui em Curitiba, e soltou uma coroa. Estou abrindo aqui as fotos. Só que ela mora na Espanha. E ela falou assim, ixi, doutor, soltou meu dente aqui, eu já fui num dentista, e o dentista falou que o dente está perdido e eu tenho que fazer implante, só que eu não tenho tempo, vou ficar só mais uma semana aqui em Curitiba, eu já retorno para a Espanha. Eu falei, ixi, deixa eu ver, né? Vou examinar. Ela veio com o dente encaixado, eu tirei. Olha o núcleo metálico, como que veio, olha a coroa. Cimentou com o quê? Com fosfato. Mas veja o núcleo, tá escurecido. Isso é um sinal de oxidação, certo? Então estava infiltrando. O cimento foi solubilizando, que fosfato ele é só imbricamento mecânico, não tem adesão, ok? Olha lá. Eu peguei, tirei, coloquei, falei, olha, está bem adaptado. Poderia recimentar o núcleo de preenchimento do núcleo metálico com a coroa, pum, com um multilink. Poderia. Eu fiz, não, vou fazer o seguinte. Vamos colocar um pino de fibra aqui, ó. Limpei o conduto, tirei o núcleo metálico. Como? Deu trabalho. Eu peguei ultrassom, fiquei lá, ultrassom. Entrei com uma broquinha esférica para criar uma interface, né? Entre o núcleo, fui desgastando o núcleo, né? Na beiradinha, na interface assim, e fiquei com a pontinha do ultrassom lá. Ficou lá, sei lá, uns 15 minutos. Soltou. Pum. Limpei. Olha, ficou assim a coroa. Tá? Aí fiz um pino anatômico, ó, naquele mesmo esquema do que eu mostrei, aquela sequência, se lembra? Primeiro caso. Olha lá. Fiz um núcleozinho personalizado, utilizando o Coping como referência, olha lá. Pam, pam, ó. Cimentei. Resolvi o problema dela. Falei assim, ó,
Imagina fazer uma coroa igual aqui, não ia acertar nunca. Cimentei e ela foi embora feliz. Falei assim, nossa, resolvi um problema, não vou precisar fazer implante. Eu falei, opa, por enquanto. Que o prognóstico, né? Depois, se falhar aí, é implante. Vou mostrar o raio-x dela. Vou fechar aqui a apresentação e abrir a foto dela do raio-x. Olha aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Aqui eu fiz o raio-x depois que eu limpei, né? Para ver como que tava. Consegue ver lá o raio-x? E ela já tinha um implante ali no 11. Por isso que ela não queria colocar implante. Tá? Ó. Provando. Cimentei. Ó, meu pino e a coroa recimentada. Ó, ó. Adaptação. Ficou show, né? Olha aqui. Coisa linda. Quando eu vi esse raio-x, nossa, deu aquele alívio, assim, meu Deus, graças a Deus deu certo, né? Ficou ótimo, concordo. Até eu fiquei surpreso, superou totalmente minha expectativa. Eu vi que eu cimentei bem adaptadinho, né? Mas na hora que eu vi o raio-x, eu falei assim, nossa senhora, até eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. Eu falei assim, salvei um dente, ó, né? O outro dentista tinha condenado. Ah, vai para implante. Vai para implante. Mas não agora. Tem bastante estrutura. Né? E reutilizei a mesma prótese. Né? Não precisou gastar, não precisou... Não, laboratório para copiar essa coroa metalocerâmica ia ser difícil, hein? Ia ser complicado. Né? E ela tá tranquila lá. Deve estar, né? Na Espanha, tranquila. Eu fiz um capítulo, escrevi um capítulo, eu sou um coautor de um capítulo, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. E tem um diagrama que é interessante na tomada de decisão. Olha lá, pessoal. Vou compartilhar aqui para vocês. Aqui, ó. Resoluções restauradoras estéticas para dentes tratados endodonticamente. Tá? Vou lá direto no que eu quero mostrar para vocês. Aqui está o índice, né, do que vai ter aqui no capítulo. Mas o legal aqui que a gente montou foi este diagrama, esse fluxograma. Peguei o raio-x. Ah, o dente está com canal. Poxa, tem que pensar na conduta. O que eu faço? Assim, ó, vi radiografia, olhei o raio-x. Tá bom? Você vem para esse lado aqui, ó. Tá bom? Ah, vem para cá. Opa, tá ruim. Beleza. Tá sintomático? Ó, você vai vendo o fluxo. Vai seguindo o fluxo, ó. Entendeu? O esquema do raciocínio? Tá ruim. Ah, não tô sentindo nada, doutor. Tem esse canal faz 20 anos. Assintomático. Tem lesão ou não tem lesão? Sem lesão. Vem para cá. Tá selado ali, tá legal? Não tá legal. Tá inadequado, ó. Tomada de decisão. Opa, beleza. Vamos planejar, vamos só acompanhar, preservar, tá? Ah, não, tá ruim, tá sintomático. Beleza. Tem lesão, ó, já vai cair direto lá, ó, retratamento, tá? Tá duvidoso. Tá duvidoso, né? Tá com sintoma ou sem sintoma, tá? Com lesão ou sem lesão. E aí você vai seguindo esse fluxo, tá? Esse quadro aqui foi da aula do professor Batista, lá da Federal. A Lisa deve ter tido essa aula com ele, tá? E a gente pegou esse slide dele, ele cedeu para a gente o slide, que é justamente esse fluxo de raciocínio, se o dente tratado endodonticamente tem necessidade ou não de retratamento, ok? Bem bacana esse fluxograma, tá?
E aqui vai mostrar daí, ó. Aquele caso que eu mostrei para vocês da fratura, ó. Fala assim, mas eu vou fazer só faceta de resina, não precisa pôr pino, tem bastante estrutura. Olha aí, fraturou. Se tivesse pino, talvez tivesse evitado essa fratura. Olha lá. Mostrei esse caso. Aí tem umas perguntas, ó, caso clínico, daí envolvendo ortodontia indireta, foi para cerâmica, tá? Então tem bastante caso aqui para ilustrar as condutas aí para dentes tratados endodonticamente, tá? Chegou o caso com dente escurecido, dente com endodontia. Eu vou tratar com faceta, que seja resina ou cerâmica, eu instalo pino, tá? Ó, beleza? Tem um outro capítulo, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, que é sobre pinos. Daí vai ter a sequência lá das técnicas. Deixa eu ver se eu estou compartilhando certo. Tá vendo o capítulo pinos de fibras, técnicas de cimentação adesiva? É esse que tá, não? Tem tanta coisa aberta aqui que eu tô no certo, será? Deixa eu compartilhar de novo aqui, que tem o... Aqui. Ó, esse capítulo. Pinos de fibra, técnicas de cimentação. Aqui eu falei mais das técnicas, tá? Cimentando normal. Tipo, o pino tá travando legalzinho, não tá tão amplo. Eu vou passar o ácido, oscilando aqui, dar uma benzida, né? Sabendo que não vai ter muita diferença. O adesivo, daí, um adesivo compatível com o seu sistema do cimento. Porque tem incompatibilidade, pessoal, do mesmo fabricante. Sabe o Relax ARC da 3M? Aquele clicker laranjadinho? Se você cimentar com aquele cimento dual e o adesivo do frasquinho laranja, que é o Single Bond 2, o normal, se a luz não chegar lá no fundo e não polimerizar o adesivo, vai soltar, vai ter uma interferência negativa. Você usa esse, Ademir? Relax ARC? Mas daí você tem que usar o adesivo. Antes eles... aí viu que estava dando problema, o que eles faziam? Tinha um outro frasquinho, chamava otimizador, você colocava uma gotinha e transformava ele em dual, tá? Otimizator. Acho que era assim, não lembro o nome. Um otimizador. Colocava e transformava em dual. Aí não tinha problema. Ou, para não ter esse risco, ao invés de usar o Single Bond 2, a tampinha laranja, você fazer a camada híbrida, o sistema adesivo, lá embaixo, dentro do conduto, com um Scotch Bond MP, que é a tampinha verdinha, verde escuro, verde claro. Aí você tem que usar o primer e o bond separado, né? Aí quando você fotoativa, não vai ficar, né, uma camada com pH ácido, pH baixo. Porque quando você usa o single bond e você não polimeriza lá dentro, lá no fundo, fica uma camada não polimerizada com pH baixo. E esse pH, né, essa camada ácida, vai interferir negativamente na polimerização do seu cimento, que é dual, a parte química, entendeu? Do catalisador. E não vai polimerizar. E a luz não chegando, porque está lá no fundo, você entendeu? Vai soltar, né? Olha lá. Condicionou o conduto, lavou, secou, passou o sistema adesivo, cimento. Olha, veio com uma Centrix, ok? Até hoje não soltou nenhum. Foi a benzida ali, tá? Foi a benzida que salvou, hein? Ou polimerizou bem, chegou lá a luz e polimerizou, tá? Cimentou ou pode usar, assim, se está amplo. Tem aqueles pinos da Angelus, aqueles pinos acessórios, como se fosse igual para cimentar, fazer a obturação. Você não tem os pinos acessórios?
existe essa possibilidade. Não uso, tá? Eu coloquei aqui para exemplificar. Ó, usando pinos acessórios, olha lá, daí tem um volume menor de cimento e mais fibra dentro do conduto. E o pino anatômico, né? Isola, não coloca vaselina, tem que ser um gel hidrossolúvel. Preparou o pino como se fosse cimentar, coloca a resina e pum, dentro do conduto. E ele vai copiar o conduto, polimeriza, faz toda a sequência, tal, paraná. Aqui, ó, eu cortei depois cimentei aqui o pino, né? Mas o ideal é cortar o pino antes, tá? De cimentar. Porque se você cimentou e vai cortar, a trepidação da broca pode fragilizar a linha de união recente, né? Que você fez, tá? Ó, esse também é um arquivo que eu vou compartilhar com vocês. Beleza? Bem interessante, né, esse capítulo. Joia? Não esqueça de colocar o e-mail. Só a Lisa deixou o e-mail aqui para eu compartilhar com vocês. Tem um sistema de pinos da Voco que se chama Rebuilda GT. Vou mostrar para vocês aqui, ó, que é um pino diferente. Esse pino, ó, ele vem as fibras meio soltas. Então tem conduto que é muito, a luz é menorzinha, ou o conduto ele, né, ele é curvo, não é retinho. O pino normal ele é muito rígido, né? Você não consegue pôr, né, o pino. Esse pino aqui chama Rebuilda Post GT. Funciona mais ou menos assim, ó. Tem fibras, ó. Ele tá tudo soltinho ali. E ele é um pouco mais flexível, de 4, 6, 9 e 12 fibras. Que daí embaixo ali está o diâmetro referente à quantidade. E aí você vai cimentar normalmente, né, o mesmo processo. Só que olha o pino aqui, ó. Ele vem tudo soltinho, passa o ceramic bond deles lá, que é o silano da Voco, dá uma benzida, joga lá dentro um rebuilda. Eu gosto de usar esse material que eu já cimento o pino e já faço o núcleo de preenchimento com o mesmo material, é um cimento core, uma resina core, tá? Aí, olha lá, tira aquele vermelhinho que é um plastiquinho e a fibra abre, ó. Abre não automaticamente, né? Eu fui abrindo e fazendo força ali para abrir, né? Abriu, polimeriza, corta lá o feixe. Você entendeu mais ou menos a ideia do porquê disso aí? Porque quando você coloca o pino normal no meio lá da cimentação no conduto, o que acontece? Vai ficar o pininho só lá no meio e um montão de cimento ao redor. Ali, quando você coloca, é como se fossem os vergalhões na estrutura, né? Fica meio preenchida a fibra, não só centralizado. Se lembra quando vai fazer a coroa, você vai preparar o núcleo, às vezes até remove e desgasta toda a fibra, né? Porque você corta tudo o pino. Então, assim, uma possibilidade, né? Esse do pino da Voco, que é um pouco diferente. Aqueles canais, né, um pouco mais fino e sinuoso, usaria esse tipo de kit. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Que você está tendo aí no consultório? Temos mais 4 minutinhos para discutir pelo nosso tempo. Mas o que eu queria expor para vocês era esses casos, esses exemplos de casos e os artigos. Aí encaminho para vocês por e-mail. Sem dúvidas, Karen, alguma dúvida? Bruno, Ademir, Lisa. Mesmo se restar alguma dúvida, depois pode me mandar um direct ou um e-mail, né? Ou quando eu abrir as caixinhas lá no Instagram, mandar as dúvidas por lá também.
Tá joia? Aproveitando, tá sem áudio. Beleza. Aproveitando, eu gostaria de fazer um convite. Eu tenho um curso gravado já, tá na Eduz, são 4 módulos de resinas em anteriores, posteriores, cerâmicas anteriores, posteriores, né? Que tem já esse curso completo lá para você acessar. Quem tiver interesse, me manda uma mensagem. E também tem um programa, esse ano eu montei um programa de mentoria, diferente daquela mentoria que você tem que pagar um ticket para acompanhar o professor no dia a dia dele, lá no consultório, com a estrutura dele, segue lá e fica auxiliando, vendo o que ele faz no dia a dia. O meu programa de mentoria é um pouco diferente, são 6 meses e vai ser via Zoom, é como se fosse a reunião de hoje, só que não com esse script. Hoje eu coloquei lá o tema, pinos. Falei só sobre pinos, né? Mas eu vim aqui e trouxe os problemas e expus para vocês. E na mentoria é diferente. Quem vai trazer o tema, o script, são os mentorados. Então, vai usar a minha experiência para identificar o problema, o erro, e eu vou ajudar a sanar, a solucionar. Você vai ganhar um tempo. Por exemplo, quando eu faço um curso, um aperfeiçoamento de 10 módulos, só que o tema que eu tenho dificuldade, o problema que eu estou encontrando na clínica é sobre pinos. Só que está lá no 8º módulo para falar sobre o tema. Imagina, você tem que esperar 8 meses para ter acesso àquela informação, para daí você discernir o conhecimento, identificar o erro, tentar ver onde está o erro e solucionar. Com a mentoria, não, você já vai direto ao ponto, são encontros quinzenais, como esse, né? Com duração de 2 a 3 horas. É em grupo, mas é individual, porque vai ter a dúvida do grupo, e é legal que a gente vê a evolução do grupo como um todo. Todo mundo evolui e a gente vê essa escalada, né? Essa evolução. Tá? Quem tiver interesse, me passa uma mensagem, que na verdade é uma aplicação, faço uma entrevista para ver se é o momento correto, o momento certo para você ser meu mentorado. Não é só lá, quero fazer. Não, tem que ver se tá pronto, tá alinhado para seguir esse programa. Então, eu faço uma entrevista em uma aplicação, fica ali umas perguntas para a gente analisar se é o momento certo para você fazer esse investimento na carreira. Beleza? Agradeço a atenção de todos, né? Por ter ficado até o final aí. Depois vou deixar essa gravação lá no meu canal do YouTube. Se você não assistiu, teve outras reuniões, quiser acessar lá, está disponível, né? E compartilhar com os colegas aí. Beleza? Se cuidem todos, né? Bom final de semana e sucesso. Nos vemos nas próximas reuniões, tá? Um abraço. Valeu, obrigado, Karen. Valeu, Bruno, Ademir, Lisa, se cuida. Tchau, tchau.